Então vamos lá, vamos começar a falar sobre UX aqui com essa pequena frase aqui que eu trouxe aqui para a gente ler um pedacinho. Então, à medida que as pessoas, né, acreditam que o User Experience é somente encontrada a melhor solução para os seus usuários, mas não é, tá? Então, o UX trata sobre definir o problema que precisa ser resolvido. E aí eu trago aqui, deixa eu ver eu tenho aqui uma caneta que a gente precisa, quando a gente começa a trabalhar com UX, a gente precisa entender esse problema que vai ser resolvido, que é esse o que aqui, e definir para quem esse problema precisa ser resolvido, né? Que é esse quem. Então, olha só, é interessante a gente só parar aqui um segundinho para compreender que UX é, obviamente, né, a experiência do usuário, mas a gente precisa compreender que existem usuários e usuários, né? Existem clientes, né, e usuários, existem clientes e consumidores, existe toda a sorte, né, e variedade desses dessas pessoas que vão utilizar o nosso produto, o nosso projeto, o nosso game, nossa animação, e a gente precisa compreender que um problema ele existe para uma pessoa, ele existe para para um grupo de pessoas, né? Ele existe ali para o meu usuário. Então a gente precisa compreender essa ligação entre o problema e essa pessoa que vai ali consumir. Principalmente por um detalhe muito importante, porque a gente deve compreender que a gente precisa resolver problemas para os nossos usuários. Ou seja, existem problemas que outras pessoas podem ver no seu projeto que são problemas, ok, você consegue compreender que aquilo é um problema, mas você tem que se perguntar se aquilo é um problema para o seu usuário, tá? E isso é muito importante porque quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente precisa definir que como vai ser aquela experiência. É de definir não, né? A gente vai projetar a experiência para aquele grupo de usuários. Então, seguindo aqui. E definir o caminho que deve ser percorrido para resolvê-lo, ou seja, como. Então, vamos pensar aqui numa questão aqui um pouco mais hipotética. Então você tem ali um aplicativo, que é um aplicativo que você vende, sei lá, roupas, e aí você consegue compreender ali que existe um pequeno problema ali na questão de comentários. A pessoa às vezes não consegue encontrar ali um botão para clicar em comentário, para clicar em ver comentário e tudo mais. Então olha só, você já encontrou o problema. Quem são esses usuários? Você tem que se perguntar se esse seu usuário, se essa pessoa que consome o seu aplicativo, ela olha os comentários, ela faz comentários, ela consome os comentários. Depois você vai definir o como eu vou então agora fazer esse comentário, essa caixa de comentários, funcionar da forma que deveria. E veja que agora o como ele não é um como do jeito que eu gostaria que fosse. Não. Ele é um como relacionado ao como o meu usuário gostaria que fosse. Então veja que a gente vai resolver um problema que é um problema para o nosso usuário e a gente vai desenvolver uma solução baseada em como esse usuário quer que seja essa solução. E isso está relacionado a uma outra grande área, inclusive, que está ali junto com o UX, que é o design centrado no usuário. Então, todas as etapas do design, todas essas ações que a gente tem ali junto, a gente faz se relacionando justamente com o que o usuário quer, né? Como o usuário utiliza aquilo ali.
E, obviamente, eu até colocaria aqui, né, mas na frase aqui desse autor não tem, que eu colocaria também que a gente, depois disso, depois de definir o caminho que vai ser percorrido, a gente precisa também verificar se esse caminho foi percorrido, né? Que é a última parte ali, que seria essa parte mais relacionada a um aprendizado. Ou seja, a gente conseguir ver se esse problema realmente foi resolvido, né? A gente precisa ter, inclusive no projeto, né, de UX, a gente precisa ter métricas para saber se esse problema foi ou não resolvido. Então vamos seguindo aqui. Uma outra coisa também interessante para a gente falar sobre UX é também compreender o que não é UX, que é bem interessante. Então, UX não é UI, né? O que é UI? É User Interface, né? Interface do usuário. São decisões de interação, mesmo que isso afete aqui a experiência. Então, UX não é UI. Um passo a passo ou uma etapa de um processo. Também não é, né? É uma filosofia, né? Uma postura do time, uma forma de projetar também. Então, o UX também não é, né, uma resposta para tudo. Isso é interessante, né? Então, você não vai encontrar todas as respostas que você precisa ali para o seu aplicativo, para o seu, né, jogo, para o seu site. Você não vai encontrar lá totalmente em UX, né? Principalmente aquelas relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, né? É uma outra área, tipo, você já vai mais para parte de TI e tudo mais. Então, não é resposta para tudo. E também o UX não é deixar, né, digamos assim, uma interface mais bonita, né, deixar tudo bonitinho. Também não é. Você precisa descobrir, né, que a forma mais apropriada de se relacionar com aquele perfil do usuário. Eu diria que isso tornar, né, tudo um pouco mais bonito está muito relacionado aqui com UI, né? UI que é isso, né? Deixar tudo mais bonitinho, né? Deixar mais agradável, interfaces mais fluidas, né? Com animações ali de entradas e saídas e tudo mais. Então, o UX também não é sobre tecnologia, né? Como eu dei o exemplo lá da parte da infraestrutura, né? De TI. Mas sim sobre qualquer produto, né, com o qual interagimos, né? Pode ser um elevador, uma porta, uma câmera fotográfica, um mobiliário urbano, entre outros. Então veja que o UX não é muito sobre tecnologia, mas sim sobre interação, né? UX não é sobre também usabilidade, apesar de usabilidade estar ali em certos momentos ligado a UX, mas o UX não se restringe apenas à usabilidade. Né, que ela vai basicamente além, né, dessa eficácia, né, e eficiência. E o UX trata de aspectos emocionais dos produtos, né? O UX ela trata de como você pensa que o UX é como a pessoa vai se sentir depois da interação, né? Basicamente, quer dizer, durante e depois da interação. Então, o UX também não é apenas para usuários, né? Ela se preocupa em gerar o valor para o negócio também, tá? Para um produto e para seus consumidores, né? E, consequentemente, converter, né, isso em receita, tá? Para aumentar, obviamente, a visibilidade ali da marca, tá bom? Então, a gente tem várias definições de UX, inclusive vocês devem ter visto lá no material as definições, mas eu vou trazer uma delas aqui, que eu particularmente gosto também dessa definição, que é da ISO, né, que é a Organização Internacional de Padronização. Ela consegue definir ali, num texto razoavelmente pequeno, o que é, né, o que é UX. Então, a experiência do usuário inclui, olha só, todas as emoções, crenças, preferências, percepções, respostas físicas e psicológicas, comportamentos e a realização, né, do usuário que percorre antes e durante o uso. Olha só a quantidade, né, de coisas ali que estão relacionadas a UX.
Então a gente está lidando ali com a consequência, né, emocional, por exemplo. E aí, já que a gente está falando, né, com turmas aqui de animação e de games, vocês já viram, né, vocês conhecem, por certeza, jogos e também animações que tem, por exemplo, uma base ali de terror, por exemplo. Né? Então veja que a gente não está lidando somente com emoções positivas, quando a gente está lidando também com essa produção, né, de conteúdo ali para terror, a gente às vezes vai estar trabalhando também com essas emoções mais negativas, né? Então é toda a sorte de emoções ali que a pessoa vai ter no percurso, né, onde ela está né, fazendo a interação, interagindo com seja lá o que for, né, que a gente esteja projetando. Então a experiência do usuário é uma consequência, tá, da imagem de uma marca, a apresentação da funcionalidade, do desempenho do sistema, do comportamento interativo e das capacidades, né, assistivas do sistema interativo, dos estados internos físicos dos usuários resultantes das experiências anteriores. Isso daqui é importante também. Das experiências anteriores, atitudes, habilidades, personalidade e contexto de uso. Por que eu marquei aqui essa parte das experiências anteriores? E essas experiências anteriores, ela está relacionando também com essa outra partezinha aqui, ó, que é de preferências, que isso aqui é bem interessante. Vocês já devem ter, em algum momento, né, esperado aí por um jogo, ou por um filme, por uma série, por alguma coisa, por uma experiência que vocês iriam, né, consumir. Mas, no momento dessa experiência, ela deixou a desejar, digamos assim, né? Ou seja, não foi muito bom, estava esperando que um filme fosse assim, não foi muito bom, uma série, um jogo, nossa, esperei tanto tempo por esse jogo e é horrível. Né? Então, esse tipo de preferência, porque a preferência ela está relacionada ali a uma coisa que você tem antes, né, de interagir com o jogo, seja lá o que for. Então, ela é uma coisa que antecede, ela já vem com você. E ela vai influenciar, sim, a sua experiência. Ela vai trazer coisas boas, às vezes coisas ruins, né? Coisas inclusive ruins quando você tem uma grande expectativa, né? Que ela seja boa e às vezes é difícil, né? Cumprir, né? E chegar e com todas as expectativas. Então, vamos seguindo aqui para falar o que é então experiência. Então, como a gente já falou anteriormente, olha só, UX é uma área muito grande. Ela aborda diversas outras disciplinas, ela aborda diversas outras áreas de estudo. Então, a gente vai ter aqui desde arquitetura, né, design da informação, design industrial, mas a gente tem coisas aqui, por exemplo, como os fatores humanos, que é essa compreensão, então, do ser humano, é a compreensão ali da cognição que nós temos, né, ao interagir. Então, como as coisas estão dispostas ali, como é essa interação, né? Quantas vezes vocês já não, às vezes, acessaram um aplicativo, ou às vezes um jogo ali, que você simplesmente não sabia o que fazer, né? Tinha às vezes, muito conteúdo na tela, às vezes botões estavam em locais que você não compreendia muito bem onde é que ele estava e tal, e você fica assim, nossa, como é que eu interajo com isso aqui? Isso está muito relacionado a justamente os nossos fatores humanos, né, com relação à nossa cognição, ao nível de cognição que a gente consegue ter, né, interagindo. Vocês são novos aí, né? Acredito que a grande parte aqui dos nossos alunos são mais novos. Mas você pode, às vezes, se colocar na pele de uma pessoa um pouco mais velha, né? Imagina que uma pessoa um pouco mais velha, ela vai ter dificuldade de leitura, às vezes,
com dificuldade, às vezes, com a leitura, inclusive colocando as letras um pouco maiores. Ela vai ter dificuldade ali para clicar num botão exatamente naquele local. Então a gente vai ter digamos assim, essa perda, né, mais cognitiva ali ao passar dos anos, né? Então a gente também tem que levar em consideração isso quando estamos desenvolvendo ali o nosso aplicativo, jogo, seja lá o que for. A gente tem uma parte muito importante aqui em design visual também, né? Que está relacionado muito com a hierarquia da informação, né? A hierarquia de como a gente coloca as coisas na tela. Isso vocês já devem ter visto, né? Lá em composição, em ilustração também, que a gente tem, né, formas visuais ali de apresentar essas coisas, né? De colocar ali na tela, até mesmo, né, a disposição aqui. Então a gente tem aqui um título primeiro, depois a gente vai ter uma imagem, e aí lá embaixo, ó, a gente coloca ali uma referência. A referência é o quê? É da onde veio essa imagem, né? Foi lá desse artigo aqui do Don Cipher. Então a gente tem essas hierarquias, né? A gente tem essas características visuais que a gente também leva muito em consideração. A gente tem toda uma parte relacionada ao design de interação, tá? Que está muito relacionado ali com o como nós nos relacionamos com esses dispositivos, por exemplo, né? Como a gente se relaciona, por exemplo, com o computador, com o celular, com o controle de videogame. Então, como é que acontece essa interação, né? De que formas a gente vai clicar ali, vai abrir um aplicativo, de que forma a gente vou ligar meu notebook, onde que eu aperto, onde é que tem que ter um símbolo de alguma coisa, né, que vai me direcionar aqui que você liga, né? Aqui que você, às vezes, não desliga não, que desliga, você desliga ali no sistema operacional. Mas coisas relacionadas assim a onde é que eu coloco para carregar. Então, preciso ter uma indicação, e tudo isso é design de interação, né? Essas indicações de como fazer, né, de onde está também, e tudo mais. É interessante também pensar que, inclusive, a gente tá vendo, né, mais recentemente, várias interfaces auditivas, né, a gente pode dizer assim, que são essas interfaces onde você consegue falar alguma coisa e o sistema te responde, né? A gente começou há algum tempo atrás ali com a Alexa, né? E hoje em dia a gente está tendo, inclusive, essas interfaces ali com o auxílio do chat GPT, né? Se eu não me engano, foi essa semana ali que o Meta também falou ali, mostrou também uma interface que vai ter lá no Facebook, também uma interface auditiva também. Você vai conseguir conversar ali, pedir coisas, pedir informação. Então a gente está vendo essas interfaces também, agora auditivas, sendo cada vez mais presentes, né, no nosso dia a dia. E isso também é interação, né? Como a gente cria uma pergunta, como a gente faz essa pergunta, e como essa pergunta ela é respondida pelo sistema, isso tudo faz parte do que a gente compreende como design de interação também, tá bom? A gente tem aqui uma certa tangente aqui, né? Um pouco ali com o design de som, que está muito relacionado com os inputs e outputs sonoros, né? Inputs, no caso, né, de interfaces sonoras, inclusive ele faz aqui uma interseção, né? Mas os outputs, por exemplo, do sistema. Então, eu particularmente eu uso o meu celular todo o tempo no silencioso. Mas se você colocar ali, né, colocar o volume do sistema, você vai ver que a cada momento que você faz uma coisa ou outra ali, ele tem outputs auditivos, né? E, inclusive as pessoas que são cegas, né, que utilizam também smartphones, fazem uso muito desses outputs, né, de sons que o sistema faz para conseguir verificar ali se estão fazendo o que elas querem fazer ali naquele momento. Os outputs de som também são muito importantes, por exemplo, em jogos, né? Quando você está ali imerso, né, você vai ouvindo
alguns sons acontecendo em alguns lugares ali, você também consegue compreender, né, e ouvir aquilo acontecendo, e aí você, né, pode tomar certas atitudes ali e tudo mais. Uma outra área também que é muito importante, eu diria, talvez, né, uma das mais importantes quer dizer, depois, né, de interação, é essa de interação humano-computador, tá? Então, a interação humano-computador, ela vai justamente, óbvio, né, pesquisar e conseguirem compreender as nossas interações com os computadores, mas veja que esses computadores, eles são das mais diferentes formas, né? Por exemplo, a gente tem fones de ouvido, né, esses fones bem pequenos, assim, e isso aqui você pode considerar já que é um computador. Isso tem um chip aqui dentro, eu tenho inputs que eu posso clicar que ele vai fazer ações, eu tenho outputs, que no caso é o som que sai aqui, que vai sair no meu ouvido. Então a gente tem, ó, isso daqui você pode considerar que é um computador. E por conta disso a gente tem uma interface humano-computador aqui, tá? Então é interessante de pensar que são, né, diversos locais que você vai conseguir fazer esse tipo de interação, e a parte da interação humano-computador ela vai justamente buscar essa compreensão de o humano-computador, tá?